Zona de interesse. Que filme é esse? Oi, eu sou a Thelma e nessas semanas que antecedem o Oscar eu sigo na minha missão de assistir o máximo de filmes que estão concorrendo na premiação. E Zona de Interesse é um deles. Mas antes de falar desse filme fora da caixinha, eu queria convidá-los a me seguirem nas redes sociais. Os conteúdos são diferentes, eu misturo filmes, livros, aposto que você vai gostar. E curtir esse vídeo se você também achar legal. Zona de Interesse conta sobre uma espécie de paraíso construído pelo comandante de Auschwitz, que era o Rudolf Höss, e a esposa dele, a Hedwig. Aí já vale um comentário que a esposa é vivida pela Sandra Hüller, que já tem vídeo aqui no canal, porque ela está concorrendo ao Oscar em Anatomia de uma Queda, como melhor atriz. E aqui ela vai viver essa esposa do comandante e que transforma essa casa, que é colada no muro de Auschwitz, numa espécie de lugar idílico para criar a penca de filhos que eles têm, com jardins maravilhosos, piscina, um padrão que imagino não existisse na época em lugar nenhum. Existe ali, ironicamente, ao lado de Auschwitz. Jonathan Glazer é o diretor e também o responsável pela adaptação do livro de Martin Amis, Zona de Interesse, e está concorrendo a 5 categorias do Oscar, que incluem melhor filme em língua estrangeira, já que esse é o primeiro filme que o Jonathan, que é britânico, está dirigindo em outra língua. Também concorre a direção e a melhor roteiro adaptado. E aqui vem a última categoria, que eu nunca falo nada aqui nos vídeos, mas dessa vez é de extrema importância. Som. É trilha sonora? Não, é som, é a captação de som, são os efeitos sonoros que têm um papel crucial nessa história. Então você está vendo as cenas, que também já entro nesse ponto na câmera, mas você tem que estar atento ao que você está ouvindo. E aí você vai ter a impressão de uma barulheira ao fundo. Aquele som sempre constante, que parece uma moto, algo assim, e de repente você ouve uma gritaria, ouve tiros. Por quê? Esse comandante, ele havia contratado uma pessoa, isso é fato, para andar de moto, de estar com barulho de moto, de um motor potente, barulhento, para encobrir os sons que aconteciam ali em Auschwitz, que eram os tiros, as ameaças, os gritos de desespero das pessoas. Então, imaginem só o efeito perturbador desse som ao fundo, e é o tempo todo. Aliás, o filme começa com um enquadramento que eu nunca vi. A tela começa, se não me engano, é escura, é uma tela preta, com um monte de barulhos ali ao fundo. E eu fiquei me perguntando, porque isso perdura por um tempo significativo, que me fez pensar se tinha algum problema no cinema. Falei, nossa, será que alguém vai gritar aí, olha o filme? Coisas do gênero. Mas faz parte. Você já começa com um incômodo. Outra questão que eu vou abordar nesse vídeo é a câmera. Eu nunca falo disso também, porque nem tenho propriedade, mas aqui é algo que salta aos olhos. Ele usa um sistema de câmeras fixas, muitas câmeras, que estão fixas tanto dentro da casa como no jardim, e elas fazem planos abertos e planos médios. O que isso significa? Ela tá ali parada, congelada, e ela pega todo o quarto, toda a sala, um corredor, todos os lados da casa que são importantes, que as pessoas estão transitando, a cozinha,
a porta de um lado, a porta de outro. Então existe esse sistema de câmeras fixas que vão enquadrar o plano médio ali, onde você vê a sala e vê as pessoas conversando, tomando café, mas não há um close no ator. É só o cenário e o ator ali naquele cenário. No jardim, você vai ver um plano bem aberto, que pega, por exemplo, a piscina ao centro, as laterais, o jardim, o muro de Auschwitz ao fundo, com a estufa, que foi tudo construído para essa casa dos sonhos da família Ross. E você vê ao fundo o muro, as construções de Auschwitz e pior, você vê as chaminés e a fumaça preta saindo. Então, imaginou o terror, o terror subliminar que está passando nessa cena e como isso funciona. Então, as pessoas elas estão em movimento, elas estão nadando na piscina, elas estão conversando, a câmera está fixa, filmando tudo isso no plano aberto e você está vendo todo o cenário, todo o quadro, que inclui Auschwitz e a diversão da família Ross. E aí as pessoas andam, elas saem da cena, elas vão para dentro da casa. A câmera não acompanha. O que acontece é que corta a imagem dessa câmera e vai para a próxima câmera, que permite que você acompanhe onde a pessoa está. Então, vai para a câmera do corredor da casa, vai para a da sala, vai para o do quarto, subindo a escada de baixo para cima, de cima para baixo. As câmeras estão fixas. A pessoa andou, muda a câmera para acompanhar esse movimento e não a câmera acompanha a pessoa. Tem algumas exceções, por exemplo, tem um momento que a família recebe a notícia que vai sair de Auschwitz, que é para a esposa principalmente uma desgraça, porque ela acha que alcançou o topo do mundo morando ali, que ela que vem de uma origem mais simples, ela venceu na vida, ela é a rainha de Auschwitz, as pessoas a chamam dessa forma, e ela não se conforma do marido aceitar a transferência. Ele que tentou dissuadir os chefes dele, mas não foi possível. Ela quer que ele fale com Hitler, para que ele continue ali em Auschwitz, porque eles estão, além de ter construído esse paraíso, eles fazem uma triagem de todos os objetos das pessoas que são levadas para Auschwitz e vão roubando tudo. Então eles têm comida pra caramba, enquanto os outros passam fome. É toda essa diferença brutal de um lado e do outro. Ela fica com os casacos de pele, ela fica com o batom da pessoa, ela com perfume, prestem atenção aos diálogos num cafezinho que ela tá tomando com as amiguinhas dela. No cafezinho ela fala assim: você acredita onde eu achei aquele diamante? Dentro da pasta de dente. Agora eu exijo que todas as pastas venham para cá. Ela fala com a maior naturalidade do mundo. É o terror banalizado de uma forma absurda. Por isso que eu comecei esse vídeo dizendo: que filme é esse? Ele consegue, com esses recursos de câmera e som, trazer um horror que é difícil da gente explicar, é só assistindo mesmo. E traz também um incômodo, é aquilo que vai revirar o seu estômago. Mais ou menos isso. Então, continuando no assunto câmera, então vocês já entenderam um pouco da dinâmica dessas câmeras fixas em planos abertos e médios. Existe também uma câmera termal. Quando o Jonathan Glazer foi fazer essa adaptação, ele foi lá para Auschwitz, nos dias de hoje, e foi procurar sobreviventes, para ver se ele conseguia ali algum ingrediente interessante para essa história. E ele conhece a Alexandria de 90 anos, que na época da Segunda Guerra tinha 12 anos, e ela não era judia, era
polonesa e trabalhava na resistência polonesa, vamos dizer assim. O que ela fazia? Ela trabalhava numa mina de carvão e à noite ela saía com a bicicleta dela, colocando maçãs nos campos onde os prisioneiros trabalhavam durante o dia, que eram levados para fazer trabalhos forçados em campos abertos. Ela ia nesses lugares e escondia maçãs para que eles pudessem comer. E a Alexandria, ela conheceu o Jonathan Glazer, contou essa história, ele acrescenta essa personagem à história, e ela inclusive cedeu a bicicleta que de fato ela usou na época e o vestido. E aí uma garota deve ter um pouco mais de 12 anos, faz o papel dela, só que ela faz isso à noite. Então como ele brinca com a câmera para contar essa história? Sem mais nem menos, aparece uma cena de uma câmera termal que dá uma sensação, ela capta o calor, né, a energia térmica da pessoa. E era isso que ele queria, a energia que ela passava. E ela tá escondida, era no breu, à noite. E essa câmera revela para mim algo que parece mais um fantasma. Então, se você acha que é um fantasma, ou se você acha que é a energia dela que de fato é isso que ele queria passar. Essa pessoa, esse espírito bom que vai distribuir maçãs para esses prisioneiros que estão trabalhando. Então, a história, gente, ela é muito impactante. E o Jonathan Glazer usou todos os recursos possíveis para te causar esses impactos tão estranhos. Eu disse que não tem close, ele faz close em flores, por exemplo, numa flor vermelha, e de repente ela explode num vermelhão na tela. Para mim é sangue. Cada um vai sentir algo diferente ao ver essas imagens. Para mim também, quando você saca que as câmeras estão fixas, parece que o terror está instalado ali. As pessoas elas se mexem, podem até mudar, pode até ser transferido, mas o terror continua fixo ali. E ao final, tem umas cenas que você leva um tempo para entender. Na verdade, nem sei se eu entendi direito, mas ao final, de repente, dá o corte ali das cenas que você está assistindo e você vai para os dias de hoje. Você vê que as pessoas estão usando as roupas de hoje com crachá. E o que eu entendi é o que se transformou Auschwitz hoje. Então, aquelas mesmas câmeras fixas vão mostrar a exposição, como você... Eu nunca visitei Auschwitz, eu nunca visitei um campo de concentração, já viajei bastante. O máximo que eu fiz foi no museu na Espanha, que retrata o período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, e que tem muita coisa da Segunda Guerra, e isso já me causou uma perturbação incrível. É o mesmo museu que está o Guernica, de Picasso. É perturbador. Foi o máximo que eu consegui ver, porque você sente esse horror. E nesse filme ele consegue captar isso, e eu imagino que ele mostre essas cenas finais seja a Auschwitz de hoje, o que restou numa espécie de exposição, como um museu, algo assim. E aí a câmera fixa dá de novo essa sensação, parece que o horror tá ali. As pessoas mudaram, passam, mas o horror ficou preso naquele cenário. É algo que, pelo menos, é o que ficou para mim. A Alexandria, a senhora de 90 anos que contou essa história e vai para o filme, ela faleceu algum tempo depois desse encontro com o Jonathan Glazer, ele conta toda essa história. E outro que faleceu foi o autor do livro, o Martin Amis. Ele faleceu em 2023,
quando o filme ia para a premiere em Cannes, aliás, faturou 5 prêmios em Cannes, e ele falece exatamente nesse dia. Enfim, muita história, um filme de 1h30 que você acha um tanto bizarro por essas duas questões principalmente, som e câmera. E claro, o que acontece ali é o horror, é o que revolta, é o que enjoa, é o que causa um incômodo absurdo. Espero que eu tenha conseguido passar um pouco do que eu senti. Eu dei um pouco de spoilers, mas não se preocupem, ainda tem muito para vocês descobrirem ali. Eu acho que essas informações de som e câmera são importantes para que você aproveite a experiência. Se é que eu posso dizer isso. O filme, acho que tem uma nota 7.7 no IMDb. Está concorrendo a melhor filme, além de melhor filme estrangeiro, já que é falado em alemão. Ele também, só de curiosidade, com essa história de sistema de câmeras fixas, ele conseguiu nada mais nada menos que 800 horas de filmagem para ir para a edição. Imagine o pesadelo que foi editar tudo isso para um filme de 1h30. Bom, é isso, eu fico por aqui. Eu gostei de Zona de Interesse, apesar de ser esse tema que causa um grande incômodo, mas leva a gente à reflexão. E acho que isso é importante. É isso, fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo.